Fala, meu aluno Aprobar, estamos aqui novamente, né, com a nossa aula de Direito Constitucional aqui, de Lei Orgânica do município e também da nossa Constituição, do nosso tópico de noções de direito. Como eu falei com vocês, encerramos a nossa parte de organização do Estado e agora vamos entrar no tópico 3, que é a organização dos poderes e funções do Estado, beleza? E aí, gente, como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse sentido, só vocês trazerem aí na área do aluno ou diretamente no meu Instagram, que eu terei o maior prazer em respondê-los, beleza? Mas fique atento nesses destaques, porque esses destaques que eu sempre dou para vocês são temas recorrentes de prova, como eu disse no último bloco. Ok? Então vamos lá, tópico 3, organização dos poderes, função do Estado. Aí vamos entrar no subtópico, que é a independência e harmonia entre os poderes e o sistema de pesos e contrapesos. E o que, que diz a nossa Constituição? Agora a gente vai voltar, a gente estava seguindo a Constituição e agora a gente vai voltar lá no início, ó, até bati a mão na cara. Vamos voltar no início, que é o artigo 2º, que fala, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Qual? Legislativo, executivo e judiciário. E aí, eu preciso fazer um aspas com vocês. E muito cuidado, que isso também já foi tema de prova. Na esfera federal, ou seja, na União, nós temos três poderes. Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, Câmara do Senado Federal, desculpa, Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais. No Executivo, voltando, recapitulando, na esfera federal nós temos três poderes. Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. Temos o Poder Executivo, que é exercido pela presidência, e o poder judiciário, que nós temos vários órgãos, mas ele é exercido a chefia e organização pelo STF. Mas nós temos os tribunais superiores, que é o STJ, TSM, STE, entre outros tribunais regionais federais e a Justiça Federal. Todos eles são órgãos do Poder Judiciário da União, mas ele é chefiado pelo STF, que é o órgão máximo dentro do Poder Judiciário. Na esfera estadual e distrital, nós também temos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo são as câmaras dos deputados estaduais. No executivo é o governador do estado ou do distrito. E o judiciário são os tribunais de justiça. Beleza? E na esfera municipal? Na esfera municipal, a gente não tem três poderes, temos dois. Nós temos apenas legislativo e executivo. Não temos judiciário. Aí você fala, ué, mas e o fórum aqui em Belo Horizonte? Ah, poxa, eu sou do interior, lá também tem lá o fórum da cidade e tal. Não. Aquele fórum ele é vinculado ao poder judiciário do estado. Ou seja, a nível municipal não existe poder judiciário. Beleza? E aí, quem que é o poder legislativo municipal? A Câmara Municipal. E o executivo? A Prefeitura. Tranquilo? E aí, quais são as funções típicas? E aí, cuidado, vamos lá. As funções típicas são aquelas inerentes, são as funções precípuas, inerentes à instituição. O legislativo, qual que é a função dele? Uma de legislar? Não, duas, legislar e fiscalizar. E do executivo? Executar as leis de administração, de governo, e o judiciário de julgar. Essas são as funções típicas de cada poder. Mas eles têm funções atípicas. Quais funções atípicas são essas? São aquelas que não é de atribuição dele, mas de outro poder. Exemplo, o executivo, ele tem poder de legislar? Não, como regra não, mas ele tem funções atípicas de legislar. Na esfera federal, nós temos as leis delegadas, ou seja, o poder legislativo delega ao poder executivo algumas matérias que ele pode legislar. Nós temos a medida provisória, que durante um determinado prazo vai ter a vigência ali de força de lei. E mais, o executivo ele pode criar regras, resoluções, portarias internas que vão ter efeitos internos e às vezes externos também, que é um poder de legislar, é um ato normativo secundário, que é quando a gente viu lá naquela piramidezinha da hierarquia das leis. O judiciário é a mesma coisa. O judiciário ele também tem poder de legislar, de administrar, não, ele tem poder de julgar, que é a função típica, mas ele tem a função atípica. Ele também pode legislar, quando ele cria, por exemplo, o seu regimento interno, quando ele cria portarias ou resoluções, ele está legislando. E ele também está governando, quando
internamente, né? Quando ele abre um concurso, quando ele faz uma promoção, uma exoneração, é uma forma de administrar internamente dele, porque ele tem autonomia administrativa. E o legislativo? O legislativo, a função dele é, relembrando, legislar e fiscalizar. Ele tem poder de administrar, de julgar? Não, mas internamente ele pode fazer. Ele julga quando ele vai analisar um processo administrativo disciplinar de um servidor. Se você fizer alguma coisa errada lá no serviço público, você vai responder um processo administrativo disciplinar, e aí o próprio poder legislativo que vai julgá-lo, beleza? É um poder ali atípico dele de julgar e dele também de administrar e executar. Ele não abriu o concurso para vocês? É uma função de administração. Então, é uma função atípica dele. E aí, por isso que ele fala, eles são independentes, ou seja, eles não têm subordinação a nenhum outro órgão, a nenhum outro ente. E eles são harmônicos, ou seja, eles têm que viver em harmonia, como se fosse uma engrenagem ali, cada dentezinho entra ali na sua casinha, funcionando a máquina pública. E aí fala, no nosso tópico, sistema de pesos e contrapesos, que é a fiscalização que um poder faz do outro. Por exemplo, a gente vai ver logo em seguida que o legislativo ele tem a função de legislar. E aí ele vai e cria um projeto de lei, vota, esse projeto de lei é aprovado. Aí ele manda para o executivo, e o executivo vai poder sancionar ou vetar. Ele pode dar sanção ou ele pode vetá-lo, em duas hipóteses, que é o veto jurídico ou o veto político. O veto político é porque ele não concorda com a política dele, e o veto jurídico é porque aquela norma ela é inconstitucional e ele vai dar ali a sua justificação. É um sistema que o executivo vai fiscalizar ali, né, indiretamente o legislativo. O judiciário é a mesma coisa. Quando tem alguma irregularidade no legislativo ou do executivo, vai para o judiciário fazer o quê? Para ele poder analisar se houve um erro, ou seja, um poder de uma fiscalização indireta. É esse sistema de pesos e contrapesos. O judiciário, parte dele é composto por indicações do executivo. O legislativo também indica, né, algumas pessoas dentro da esfera do judiciário e do executivo. Ou seja, é esse sistema harmônico que faz esse sistema de peso e contrapeso. Quando um sistema está com uma carga muito grande, o outro vem aqui e faz uma contrabalança a ele. Beleza? Seguindo, fechamos esse tópico, agora entramos no tópico do Congresso Nacional, a sua composição e atribuições. Aí fala, o poder legislativo é exercido na esfera federal por quem? Pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. E aí, cuidado, legislatura é diferente de mandato. A gente vai ver isso. Legislatura é esse período de 4 anos. Ou seja, passou 4 anos, cumpriu uma legislatura no Senado. Mas não o mandato do senador, porque o senador ele tem um mandato de 8 anos. Já o deputado federal, não. Ele coincide com a legislatura. A legislatura é de 4 anos e o mandato dele também é de 4 anos, mas a gente vai rever isso. Mas cuidado, tá? Que aqui falou da legislatura e não do mandato legislativo. Seguindo, Câmara dos Deputados é o primeiro que nós vamos trabalhar. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território. Então vamos lá. Primeiro, temos aqui, ó, a representação do Congresso Nacional, assim, ó, duas casinhas, um vãozinho para baixo e o outro vãozinho para cima. Por que que esse daqui está para baixo? Porque ele está aberto aqui em cima. Porque ele representa a Câmara dos Deputados. Por quê? É onde o povo entra. O meio de representação do povo é por meio dos deputados federais. Já o Senado ele é algo fechado. E por que que ele é fechado? Porque só entra o representante de cada estado. Beleza? Tanto que na Câmara dos Deputados, por ele representar o povo, ele é proporcional ao número de eleitores de cada estado. Já no Senado Federal, não. Ele é igual para todos os estados, ou seja, mesmo o Acre, sei lá, tendo 3 milhões de habitantes total, eu não sei quanto que é, mas vamos supor que ele seja o estado com menor número de moradores, ele vai ter ali
3 senadores. Agora, deputados federais, ele vai ter menos do que, por exemplo, o estado de Minas Gerais, do que o Rio de Janeiro, do que o São Paulo, que tem uma população maior, ok? Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. A Câmara dos Deputados é composta, né, de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Então, hoje nós temos 513 assentos na Câmara dos Deputados Federais. E por que eu estou falando isso? Porque você vai pegar, então, por exemplo, Minas Gerais, desses 503, tem direito a 40 e poucos. Não estou lembrado agora. Você vai pegar esses 40 e poucos, deixa eu até fazer aqui, ver um cálculo aqui. Vamos supor que seja 43. Você vai pegar 43 e vai dividir pelo número de eleitores em Minas. Vamos supor que tenha 2 milhões de eleitores em Minas. Então, não, então tem que ser o contrário, né? Peraí. 2 milhões de eleitores dividido por 43. Vamos supor que todo mundo votou, né? Porque só conta os votos válidos. Ou seja, para cada deputado federal ser eleito, ele precisa de 46.511 votos. Porém, alguns deputados não vão conseguir obter essa quantidade de votos, mas o partido dele vai ter. Então, vamos supor que a gente viu que é 43, vamos pôr 45, precisa de 45 mil votos. Eu tive 5 mil votos, minha esposa concorreu, também teve 5 mil votos, meu irmão também concorreu, teve 5 mil votos, então o partido já tem 15 mil. Veio o meu pai e teve 1 milhão de votos. Nossa, pegou metade ali. Então, ele pegou ali, e vamos supor que seja só nós 4, né? Ele teve ali, vamos seguir aqui, 1 milhão de votos, mais 15 mil votos, que é 5 mil meu, da minha esposa, 5 mil do meu irmão. Então, 1 milhão e 15 mil votos, dividido por 45 mil votos. Ou seja, ele levou consigo 22 candidatos. Mesmo ele tendo 1 milhão, só que o voto ele vale para o partido. E como vale para o partido, vamos supor que as outras pessoas só teve um voto, só ele que votou nele mesmo. Ele vai levar consigo 22 candidatos. Por isso que essas pessoas normalmente famosas, que têm uma repercussão, por exemplo, Lula, Bolsonaro, agora a gente viu o Nicolas também, né? Teve aí um diferencial na votação. Os partidos vão ficar doidos para ter essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa sozinha vai levar com ela outras 10, 15, 20 pessoas. Isso é muito comum. Beleza? Então, não necessariamente a pessoa precisa ter essa votação. Ele precisa estar dentro das vagas que aquele partido conseguiu. E aí soma o voto de todo mundo. Por isso que o partido dele não está nem aí quantas pessoas estão candidatando por eles, quanto mais melhor, porque é mais voto para o partido. Beleza? Isso que é o sistema proporcional. Você vai ver quantos votos que vale cada cadeira e quanto o partido conseguiu por cada cadeira. Beleza? Seguindo. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população, foi o que eu acabei de falar. Então, vai pegar o número de pessoas que tem naquele Estado e vai pegar, né, o total de habitantes e vai falar, olha, cada estado vai ter direito a X, e a lei complementar que vai fazer esse cálculozinho, vai trazer ali o cálculo para definir quantos deputados federais cada estado vai poder escolher. Aí falando, procedendo aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Ou seja, o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, ele vai ter 70. O estado com menor população, suponhamos que seja o Acre, acredito que seja, sendo o Acre o que tem menor população, ele ainda assim vai garantir no mínimo 8 deputados para ele. Por isso que existe essa lei complementar que vai fazer esse cálculo. Inclusive, Minas Gerais era para ter, se eu não me engano, acho que 2 deputados federais a mais, mas até hoje eles não fizeram essa modificação, porque o eleitorado aqui de Minas cresceu e de outros estados diminuiu. Beleza? Seguindo. Artigo 46. Senado Federal. O Senado Federal é composto de representantes dos estados, viu? Não é do povo, é dos estados e do Distrito Federal. Seguindo o segundo princípio majoritário. Aqui sim, é aquele que tiver o maior número de votos. Então, por exemplo, são 3, né, por cada estado. Esses 2 aqui vão ter um mandato de 8 anos e esse outro vai ter um mandato de 8 anos diferente, ou seja, ele entra meio que no meio. Por isso que de 4 em 4 anos a gente elege ou um senador
ou 2 senadores. Por quê? Porque são 3, mas um deles fica separado o período ali da sua legislatura. Então, esses senadores, quando vão ser eleitos, vai ser eleito o mais bem votado. Então, no último pleito eleitoral que nós tivemos, foram ali 3 concorrentes ou 4 senadores que tentaram concorrer, 3 candidatos ao cargo de senador, e quem ganhou foi o Cleitinho, que ganhou em primeiro lugar. Então, ele foi eleito porque ele foi o mais votado, beleza? Esse que é o sistema majoritário. É o mesmo sistema que é aplicado para prefeito, para governador, para presidente, é aplicado também para o senador. Por quê? Porque ele representa o Estado. Por isso que o outro é proporcional e não majoritário. Então, cuidado com essa diferença entre senador e deputado federal para o seu ingresso. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Tá vendo aí que eu falei, ó, o mandato é de 8 anos. No outro mandato era de 4, que coincidia com a legislatura. Para o segundo, a representação de cada Estado e Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternativamente, por 1 ou 2 terços, ou seja, 2 senadores ou 1 senador, de 4 em 4 anos, vai ter essa mudança. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Por quê? Aqui é diferente. O senador, ele é eleito como se tivesse um vice, ele vai ter 2 vices. Por quê? Se ele morrer ou na ausência dele, entra esse suplente. Isso aconteceu com o Itamar Franco e o Zezé Perrella. O Zezé Perrella era suplente do Itamar Franco, e o Itamar Franco veio a óbito durante o mandato, e o Zezé Perrella assumiu no lugar dele, e depois ele foi, inclusive, reeleito. Beleza? Do cargo dele. Então, ele vai ter direito a 2 suplentes. O deputado federal, ele não tem um suplente direto. Você vota no deputado federal. Por quê? O voto vai para o partido. Então, ficou lá, elegeu 22 naquele nosso cálculo. Um desses 22 aqui saiu, ou porque foi ocupar um cargo de ministro, ou quis sair, ou foi morto, enfim, ou está com problema de saúde, teve que ser internado. Quem vai substituir ele é o 23º na lista, e por assim em diante. Vai ser ali os mais votados embaixo da lista, beleza? Seguindo. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa. Gente, a gente já está no tópico 4, né? Que é poder legislativo. As deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes, a maioria absoluta dos seus membros. O que seria isso? Cuidado, que aqui são 2 pontos. Nós temos aqui o que nós chamamos de maioria simples, também chamado de maioria relativa, e maioria absoluta. Ou seja, as decisões, como regra, elas são tomadas por maioria simples. É o quê? Quem está presente, quem está no dia vai contar. Tem de 81 senadores, tem 50 senadores? Então, beleza. Desses 50 senadores, vai tomar a decisão ali, vai precisar, né, de 26 votos. Beleza? Porque é a metade, mais o primeiro número inteiro, que seria 26. Já a maioria absoluta é a totalidade, ou seja, tem 81 senadores. Qual que é a metade de 81? Seria 40,5, só que você não pode pegar 40,5. Então é 40,5, né, mais o primeiro número inteiro. Qual que é o primeiro número inteiro depois de 40,5? 41. Então precisaria de 41. Então aqui é a representação total. Ou seja, para começar a votar, precisa da maioria absoluta. Para começar a votar, precisa ter, pelo menos igual no Senado Federal, 41 senadores. E aí, depois, tem 41, beleza, agora vamos votar. Aí, para votar, vai ser a maioria dos presentes. Então, desses 41, vai precisar da metade dele. Qual que é a metade de 41? Seria 20,5, né? Então vai ser 21. Então precisaria de 21 votos para aprovar alguma coisa, mas para iniciar a reunião é maioria absoluta. Então cuidado. A decisão, que as deliberações, né, vão ser tomadas pela maioria dos votos, ou seja, maioria simples, maioria dos presentes, também chamada de maioria relativa. Agora,
para iniciar, ou seja, presente pelo menos a maioria absoluta, ou seja, precisa estar naquele dia a maioria absoluta daquela quantidade. Igual eu falei, são 513 deputados federais, dividido por 2, 256,5, ou seja, precisaria de 257 deputados federais para começar a votar. E desses 257, dividido por 2, né, precisaria de 129 votos. Beleza? Tranquilo? Seguindo. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente, ou seja, aqui é o Congresso Nacional que vai decidir, vai votar sobre alguma coisa, mas manda para o presidente sancionar, para o presidente aprovar, concordar. O quê? Vamos lá. Primeiro, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Ou seja, o Congresso cria a lei, manda para o presidente vai aprovar ou não, sancionar ou não. O que mais? O plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Aqui, inclusive, é o presidente que faz a iniciativa, o presidente que manda para o Congresso aprovando, volta para o presidente sancionar ou não. 3. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, também de iniciativa do presidente, Congresso volta para o presidente sancionar. 4. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 5. Limite territorial nacional, espaço aéreo, marítimo e bens de domínio da União. 6. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios do Estado ouvidos às respectivas Assembleias Legislativas. 7. Transferência temporária da sede do governo federal. Ou seja, se o presidente quiser mudar temporariamente a capital do Distrito Federal, por exemplo, para Minas Gerais, ele pode fazer, e aí tem que pedir ali o aval do Congresso e volta para o presidente sancionar. O que mais? Concessão de anistia. A anistia também ela é feita pelo Congresso e precisa da sanção do presidente. O que é anistia? É um perdão que o Poder Legislativo ele dá para um grupo de indivíduos por uma prática de crime. 9. Organização administrativa judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública, da União, dos territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Ou seja, o Ministério Público quer mudar, aí vem o Procurador-Geral da República, faz um projeto de lei e manda. A Câmara aprova, manda para o presidente sancionar. Beleza? O que mais? Criação, transformação, extinção de cargos, empresas e funções públicas observadas no que estabelece, que são os cargos públicos federais. 11. Criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. 12. Telecomunicações e radiodifusão. 13. Matéria financeira, cambial, monetária, instituição financeira e suas operações. 14. Moeda, seus limites de emissão, montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação dos subsídios dos ministros do STF. Aqui, ó. Não é os ministros do STF que manda ali o projeto de lei. É a própria Câmara ali que cria esse projeto de lei, vota, manda para o presidente sancionar ali para poder mudar o salário ali, né, dos ministros do STF, que inclusive, para a gente, vocês vão ver isso lá no artigo 37, o teto remuneratório é dos ministros do STF. Agora é de competência exclusiva do Congresso Nacional, ou seja, não tem sanção do presidente. O Congresso Nacional decidiu, acabou, não tem mais discussão ali. Pode até discutir judicialmente, né? Mas o presidente não mete o bedelho. O que é? Primeiro, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao Brasil. Então, o presidente foi e assinou lá na Assembleia da ONU um documento internacional, ele manda para o Congresso e o Congresso que vai resolver definitivamente sobre aquele documento. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país
quando a ausência exceder a 15 dias. Ou seja, o presidente da República pode ir para fora do país fazer uma missão diplomática? Pode, mas se durar mais de 15 dias, ele tem que pedir a autorização do Congresso. 4. Aprovar o estado de defesa, a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. E aqui, cuidado, ó, aqui primeiro fala aprovar e o outro autorizar. Por quê? O estado de defesa e a intervenção federal, ele é colocado em prática imediatamente após o despacho interventivo do presidente e ele manda para o Congresso aprovar. Já o estado de sítio, que é, por exemplo, um caso de declaração de guerra ali, né, que coloca um estado de exceção interno ao país, ele manda para o Congresso primeiro autorizar a, de fato, ele declarar, de fato, ele assinar. Que mais? Sustar os atos normativos do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo fez um ato, ele pode ir lá e sustar. Mas quais atos? Aqueles que exorbitem o seu poder regulamentar. E também, né, da delegação legislativa, ou seja, o Poder Legislativo delegou a ele a matéria tributária. Ok, e ele vai criar um tipo penal. Poxa, peraí, você está exorbitando o poder que eu te dei. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar e vai sustar esse ato normativo, ele vai perder a sua eficácia. O que mais? Mudar temporariamente a sua sede. Ele pode mudar a sua sede também ali, não precisa da autorização do presidente da República. A sede de quem? Do Congresso Nacional. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores, e aí cuidado, gente, mesmo o senador tendo que ter uma idade maior, mesmo o senador representando o Estado, mesmo o senador tendo atribuições que teoricamente são mais importantes do que os deputados federais, não existe diferença entre deputado federal e senador. Os dois ganham o mesmo salário e têm os mesmos direitos e garantias. Então, eles que votam o próprio aumento salarial. E não passa ali pela autorização, sanção do presidente. Mas o salário do STF passa pela sanção do presidente. O que mais? Fixar subsídios do presidente e vice-presidente da República e ministros de estados. Ou seja, o próprio presidente não vai poder meter o bedelho ali no aumento salarial dele. É o Congresso Nacional que vai fazer essa análise. Beleza? Então, cuidado aqui, ó. Que isso aqui é muito típico de prova, já vi caindo em prova, falando que o subsídio do presidente e o vice-presidente, depois de aprovado pelo Congresso, precisa passar pela sanção do presidente da República. Não, é errado, não precisa. O que mais? Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República, fiscalizar e controlar, aí, ó, a função típica dele, ó, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas atos do Poder Executivo. 11, zelar pela prevenção de sua competência legislativa em face de atribuições, ou seja, alguém está violando o poder de legislar do Poder Legislativo, ele pode, via judicial, requerer os seus direitos, representar ali, né, como órgão os seus direitos. O que mais? Gente, eu coloquei aqui tudo do artigo 49, porque é importante, porque é o tema que cai em prova, por isso que eu li ele todo, porque vocês vão ter que fazer um paralelo entre o artigo 48 e 49 para mostrar o que passa pela sanção e o que não passa. O que mais? Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio ou TV, ou seja, não precisa, né, passar pela sanção do presidente, escolher 2/3 do Tribunal de Contas, porque 1/3 é indicado pelo presidente da República e 2/3 é indicado ali pelo Congresso Nacional, beleza? Aí 1/3 é pela Câmara, 1/3 pelo Senado, somado dá 2/3. O que mais? Provar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito. Referendo, eu já falei lá atrás para vocês, referendo é quando uma lei já entra em vigor, e aí, entra em vigor não, desculpa, foi aprovada, e aí chama a população para aprovar, que é o referendo, e o plebiscito é quando eles têm um projeto de lei, antes de ser levado à votação, passa pela aprovação da população local. O que mais? Autorizar terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos, pesquisa, lavra e riquezas minerais, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas, decretar estado de calamidade de âmbito nacional,
previsto na Constituição. E aqui, ó, tema recente de 2022, por causa do negócio da Covid, ficava essa discussão se o presidente podia ou não podia, não, agora compete ao Congresso Nacional decretar esse estado de calamidade e não passa pela sanção do presidente. Beleza? Aí, gente, a gente faz o nosso corte do bloco agora, a gente volta no artigo 51, que vai falar ali da Câmara dos Deputados e dos senadores, né, as competências privativas de cada uma dessas organizações ali, né, desculpa, dessas organizações não, desses órgãos do Poder Legislativo Federal, da União, ok? Muito obrigado, forte abraço, até já.